Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, versos 16 e verso 17. Essa daqui dá pra gente estimar que no máximo 1 ano e 3 meses a gente termina essa carta, tá? Aqui já deu para eu esboçar a carta toda e saber quantos domingos eu vou gastar na carta de 1 aos Coríntios. Então nós temos aí praticamente 1 ano, quase 1 ano e meio para passar por ela. E esse texto que nós vamos ler hoje, o verso 16 e o verso 17, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos orar. Senhor, dá-nos a compreensão da Tua palavra. Tu concedeste-nos o Teu Espírito como nosso professor, como a unção que vem de Ti, para que esta nos ensine todas as coisas, que nos faz lembrar das Tuas palavras e que ilumina a nossa mente para compreendermos verdades espirituais. Senhor, ajuda-me a não ser uma pedra de tropeço ou algo que não sirva para que o Teu povo nessa noite receba as verdades desses 2 versos. A seriedade com que o Senhor vê a reunião, a congregação do Senhor. Ajuda-me nas minhas limitações, ó Deus, capacita-me a transmitir com simplicidade, mas com autoridade também. Vivifica a Tua palavra em cada coração, faça-se, ó Deus, glorificado em nosso meio. Bendito seja o Senhor por esse privilégio que temos agora de estudar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você já leu o livro do Apocalipse, você vai saber que os 3 primeiros capítulos é João como mensageiro para 7 igrejas, né? Jesus aparece para João, arrebata João no êxtase ou na visão espiritual, e João recebe mensagens para igrejas locais. E a primeira igreja, eu creio que você lembra, que é a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. E Jesus adverte o anjo da igreja local. Ao anjo da igreja em Éfeso diz, né? Geralmente fala assim que é para a igreja, mas ele está chamando quem para a responsabilidade? O representante. Então ele diz ao anjo daquela igreja local, ou o representante daquela igreja, para que se arrependessem e voltassem a prática das primeiras obras, né? Não sei se os irmãos lembram quando nós passamos nas cartas ao Apocalipse, a ideia que pode ser transmitida é que a igreja de Éfeso deixou de ter Jesus como o primeiro. Lembra-te do teu primeiro amor, porque abandonastes o teu primeiro amor. E não é no tempo, é na posição. A ideia do primeiro ali não é que lá atrás, no tempo, Jesus era o primeiro, mas a ideia é que não há mais essa posição de Jesus em primeiro. Outra coisa entrou ali, substituiu a prioridade da igreja. Jesus fala para aquela igreja o seguinte: vocês precisam se arrepender disso. Caso não atendessem a ordem do Senhor, Jesus é justo numa situação ali. Ele fala do que a igreja estava caminhando bem, que não suporta os falsos apóstolos, não suporta tal, que ele conhece o valor das obras daquela igreja, mas que eles haviam abandonado esse primeiro amor, e que se eles não se arrependessem, o candeeiro da igreja seria removido. E basicamente a ideia é de que aquela igreja local cessaria de funcionar ali e Deus não mais lidaria com aquela igreja. Em suma, Jesus Cristo advertiu a igreja para se arrepender de uma situação muito séria, porque se não houvesse um arrependimento, aquilo implicaria com que as portas fossem fechadas. O senhor não chegou a passar por lá não, né, Gleice? Turquia, aquela região. Hoje, praticamente nada. Não subsistir diante dos séculos.
Paulo vem construindo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma ameaça igual nesse texto. Tem uma ameaça semelhante no verso 16 e no verso 17. Paulo vem construindo uma ideia semelhante, onde a igreja que está fundamentada em Cristo, ela deve ser bem edificada. Tá? Se você tem acompanhado os sermões desses 3 últimos domingos, o pensamento principal de Paulo é o seguinte: se vocês continuarem como crianças, brigando entre si, vocês não vão edificar a igreja com um material duradouro. Porque quando Cristo visitar a igreja e sondar com juízo, o alicerce vai permanecer, mas o edifício não vai subsistir, vai perder tudo isso. Ao invés de vocês ficarem brigando com uma atitude de criança, de pessoas imaturas, procurem ter uma mentalidade, a mentalidade de Cristo. Tenha prazer nas coisas espirituais que o Espírito revela, centrado na palavra da cruz, e edifiquem-se uns aos outros. Use o tempo junto para que cada um seja construído em Cristo. E a palavra, praticamente, do capítulo 3, é uma palavra para os líderes da igreja, para aqueles que lidam com a palavra, para aqueles que ensinam. E Paulo não está sozinho nisso. Tiago, no capítulo 3, ele fala o seguinte, no versículo 1: não queiram muitos de vós serem mestres, pessoas que ensinam. E ele dá uma razão: porque havereis de prestar dobrado juízo. E Paulo, ecoando, talvez, ou melhor dizendo, falando pelo Espírito Santo essa ideia, e repetida também por Tiago, de que nós que lidamos com a palavra, qualquer pessoa que abre a palavra e tem Jesus Cristo como a base, nós estamos ensinando a partir de Cristo, mas a motivação do ensino e o porquê está sendo ensinado e o para que está sendo falado, não é para que a pessoa cresça, é para que a pessoa seja da minha turma, simplesmente isso. É para que ela esteja no meu time, somente isso. E era basicamente isso o problema no início da carta aos Coríntios. Uns falavam: olha, Paulo prega melhor, Apolo prega melhor. E vale lembrar que aquelas pessoas, no exercício dessa contenda, eles imaginavam que estavam fazendo isso pelo bem da igreja. Eles estavam lutando pela igreja. Não, para a igreja de Corinto ser boa, para essa igreja ser séria, estas pessoas aqui não podem pregar, mas esta é a única que está habilitada para pregar. E Paulo está tratando o seguinte: todas estas estão cooperando com Deus, estão ao lado de Deus. Elas não estão para si, vocês não estão ali para elas, elas estão aí para que todos sejam edificados em Cristo. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Uma vez que a igreja local, Paulo vem construindo uma ideia semelhante, onde a igreja fundamentada em Cristo deve ser bem edificada. Uma vez que a igreja local, e aqui nós estamos não falando da igreja universal, Paulo está falando da igreja de Corinto, nós estamos trazendo esse princípio aqui. Uma vez que a igreja local é chamada de edifício de Deus, e seus construtores, cooperadores de Deus. Aí, verso 16 e verso 17, especialmente o verso 17, tem uma ameaça. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E muita gente entende que Paulo está falando aqui o seguinte: se alguém destruir o corpo do crente, Deus vai destruir essa pessoa. Muita gente olha para esse versículo para dizer que, olha, você não pode fazer tatuagem, você não pode mutilar o seu corpo, porque o seu corpo é santuário de Deus, e se você destruir o santuário, Deus vai te destruir. Não é essa a ideia principal do texto. De longe, lá da esquina, você pode tirar talvez uma coisinha pequenininha sobre isso, sobre a importância do corpo. Paulo está falando de que a igreja é o corpo, a unidade, a comunhão, a reunião das pedras vivas. E se alguém perturba isso, e se alguém causa um racha nisso, e se alguém machuca isso, Deus se levanta para proteger o que lhe pertence, o que é sagrado.
Quão sério deve ser aos olhos do Senhor uma igreja local que, ao invés de se edificar, se destrói? Qual é o destino dessa igreja? O tema do nosso sermão hoje é o santuário de Deus. Como nós temos 2 versículos, nós só temos 2 pontos, tá? Básicos. O primeiro ponto é a doutrina. Paulo ele fala no verso 16, ele resume a doutrina da igreja e a doutrina do Espírito Santo neste verso. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E nós estamos estudando a doutrina da igreja domingo de manhã, nós estamos vários domingos aí. Paulo, com a mente direcionada pelo Espírito Santo, ele pega tudo aquilo e transforma numa frase, tanto a doutrina do Espírito Santo quanto a doutrina da igreja. E depois nós vamos ver a aplicação dessa doutrina no verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E esse versículo é difícil por causa do termo destruir. O que Paulo quis dizer por destruir? Quem que Deus vai destruir? Aqueles a quem Ele salvou? Ele vai destruir essas pessoas? Então vamos à doutrina. 1 Coríntios 3,16. Paulo ele vira para a igreja e ele diz algo como assim: olha, parece que vocês não estão lembrando disso. Parece que vocês não estão assimilando algo que já era uma verdade para vocês. Vocês são o santuário de Deus, o templo de Deus. A palavra aqui literalmente é templo, mesmo que a gente vai ver que Jesus usa para o corpo dele. Vocês são a construção de Deus. E também, vocês não lembram o que já foi, que eu preguei para vocês, que foi falado para vocês, que o Espírito Santo habita em cada um de vocês? Então, a doutrina do santuário de Deus começa com Jesus Cristo. Jesus ele se identifica como o templo de Deus. O templo, além da sua conotação física, traz uma conotação espiritual. Além do seu aspecto físico, o templo de Salomão, depois o templo na época de Neemias, depois o templo reaproveitado na época de Herodes. Tem aquela ideia da construção, mas a ideia espiritual do templo é a presença de Deus no meio do seu povo. E tem profecias e tem aspectos futuros, vamos dizer assim, do culto mundialmente que haverá de ser prestado em Jerusalém, especialmente Miqueias capítulo 4, onde as nações terão que ir prestar culto a Deus lá. Vamos, porque da casa do Senhor virá a lei, de Sião virá a nossa direção. Então a ideia da presença de Deus ali, e também é associado à reação do povo diante da presença de Deus. O templo ele vai ter esses 2 lados. Primeiro, o templo, quando você ouvir isso, você vai saber, aquilo é o símbolo, é a imagem da presença de Deus no meio do seu povo. Mas aquela imagem vai demandar uma resposta de quem contempla aquilo, que é o que? Adoração. Se eu sei que Deus está aqui, qual deve ser a minha reação? Adorar. Não ser um mero espectador. Uma vez que Deus se manifesta ali, uma vez que Deus está ali, todos que sabem disso são ou devem ir adorar. Então essa é a primeira ideia de templo. Jesus se identifica como a pedra angular. Pedro, nós lemos o texto de 1 de Pedro 2, Jesus, a pedra angular que os construtores registraram, veio ser a principal. Mas ele também se identifica como o templo, e aí ele fala especificamente do seu corpo. Vamos para João capítulo 2, verso 19 e 21. Evangelho de João, capítulo 2. Lembra, João ele não escreve de maneira concatenada ou sequencial como os outros evangelistas escrevem. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2 ele já fala da purificação do templo. Se você for ler em Mateus, Marcos, Lucas, João, tem muita coisa que aconteceu antes. E aí quando Jesus expulsa aqueles vendilhões, aqueles vendedores do templo, e aqui no verso 17
O verso 17, capítulo 2, diz assim: lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus, com zelo pela casa do Senhor, expulsa aquelas pessoas. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer tais coisas? Os judeus estão perguntando o seguinte: como que nós podemos saber que tu és autorizado da parte de Deus? Como que nós podemos acatar isso e saber o seguinte: olha, realmente o que tu fazes vem da parte de Deus? Porque os judeus, eles viviam tipo como se fosse assim: olha, você tem que passar nesse crivo. Todo profeta manifesta um sinal. Todo enviado de Deus tem alguma coisa sobrenatural que ele pode fazer, e aí nós vamos concordar que essa pessoa vem de Deus. E aí Jesus responde da seguinte maneira: Jesus lhes respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário. Eles estão pensando do templo que Herodes consertou ou reedificou. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Imagina, esse cara é louco. Não pode estar batendo bem. Se demorou 46 e esse em 3 vai... Eles já começam a pensar que Jesus realmente não bate bem. Ele, porém, aí vem um comentário de João, o narrador, e aí ele faz um parecer dele. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura, Velho Testamento, e na palavra de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus se identifica aqui é: o meu corpo é o templo. E isso demanda, e a mesma verdade que foi aplicada antes sobre o templo físico, nós vamos falar sobre Jesus. A presença de Jesus, ou a presença de Deus, e os que contemplam a presença de Deus têm que ter uma reação a isso. Têm que adorar a Jesus. Precisam adorar. Então essa é a primeira parte sobre a ideia do templo. Jesus, ele se identifica como um templo, como um local onde as pessoas precisam ir ou ir até ele para adoração. A segunda questão sobre a doutrina do santuário de Deus é que os salvos são transformados em santuário de Deus. Uma coisa é, Jesus é esse templo. Qual é a nossa participação nesse templo? Todo aquele que crê em Jesus é batizado ou inserido nesse templo que é o corpo de Jesus. Vamos para 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13. Então, a doutrina é essa: Jesus, ele se identifica como um templo. Depois, a ideia é que todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que manifestou fé em Jesus, é inserido, é colocado como um integrante, como um tijolinho. Nós vamos ver depois Pedro falando pedras vivas, como um integrante desse templo. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só o corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Uma segunda questão dentro dessa verdade de que todo salvo é inserido no templo, que é o corpo de Cristo, estes são chamados de pedras vivas individualmente. E aqui é onde entra o erro dos desigrejados. Que todo desigrejado diz que ele é a igreja, como se ele sozinho fosse a igreja. E nós vamos ver aqui pelo texto o seguinte: você sozinho é uma pedra viva, mas quando nos reunimos, nós somos o edifício, somos a igreja. Nós vamos ver isso agora. 1 de Pedro 2,5. 1 de Pedro 2,5. Paulo, ele não está falando em um aspecto de unidade, de separado,
de desgarrado. Paulo está pensando, vocês todos. Ele está trabalhando a unidade da igreja, não a individualidade da igreja. Então 1 Coríntios 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a segunda parte dentro dessa ideia doutrinária do santuário de Deus é: Cristo é o templo, nós somos as pedras que juntas transforma ou dá a imagem desse edifício. Por isso que nós cantamos: e a glória do edifício será do Rei Jesus. Então eu, como um pastor, a minha responsabilidade é trabalhar para que você seja ou participe dessa bela construção que é a igreja para a glória de Cristo. Individualmente, todos nós somos uma pedra viva. Por que nós não somos igreja? Porque a igreja é a soma de todos os membros, a igreja é a soma de todos os dons, e nenhuma pedra é todos os membros ou tem todos os dons. Mas quando nós nos reunimos, nós não somos chamados de pedras vivas, mas somos chamados de edifício, de casa espiritual. Por isso que é fatalmente um erro a pessoa querer justificar não congregar pensando que sozinha ela é uma igreja. Não, ela pode ser um salvo e ela é uma pedra viva, mas sozinha ela não expressa de fato a igreja de Cristo. E o segundo texto é que coletivamente, quando estas pedras estão reunidas, elas são chamadas de edifício de Deus, ou casa espiritual, ou santuário. Aqui Pedro ele fala: vós mesmos sois pedras vivas, ou pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual. 2:5. Voltando lá para 1 Coríntios 3, o verso 6 e o verso 16, verso 9 e o verso 16, melhor dizendo. 1 Coríntios 3, o verso 9 e depois o verso 16. Como que Paulo vê os crentes juntos? Como é que ele chama esse grupo? No verso 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós, plural. Aí nós vamos para o verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a terceira situação aqui que Paulo fala nesse verso 16, nós estamos tratando a doutrina. Primeiro, Jesus, ele é o templo. Segundo, todo salvo é transformado como uma parte integrante uma parte que compõe esse templo. Nós somos as pedras vivas que juntas somos o templo. E a terceira questão é a habitação de Deus nos salmos. Paulo ele fala que nós somos o santuário e depois ele afirma que nós temos Deus habitando em nós. Não é que Deus está agindo através de nós, ou que Deus está simplesmente conosco, é que Deus está em nós. A preposição no grego usada aqui é literalmente dentro, habitando, não simplesmente passando ou como se fosse acompanhando, mas é a ideia do preencher. Cristo prometeu que aqueles que o amam seriam amados pelo Pai, e a demonstração prática desse amor seria a presença do Pai quanto do Filho nessa pessoa. João 14, 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Diz assim: vamos ver o verso 21. Vamos ver o verso 18, melhor pegar o contexto. Esse discurso de Jesus, ele tem um pensamento completo do verso 18 até o verso 24. Tá? Por mais que seja um capítulo inteiro, quando você tem a sua Bíblia e a primeira letra começa num negrito,
um preto mais forte, significa que ele começa uma linha de pensamento e a anterior terminou. Não sei se algumas Bíblias você consegue fazer essa distinção. Então esse bloco do pensamento de Jesus começa no verso 18 e termina no verso 24. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você falar, eu amo a Deus, essa é a sua prova. Não é que você pensa positivamente em Deus, mas é que você guarda os mandamentos de Deus. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí você pega isso e aplica em João 3,16. Quem que o Pai ama? O mundo ali são todas as pessoas ou aquelas que creem? Só um exercício de hermenêutica. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então aqui mundo não tem o sentido de todas as pessoas. Mundo aqui tem o sentido dos demais que não estão incluídos naquele grupo que segue a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Então essa é a primeira questão sobre a habitação do Espírito Santo. Você e eu temos a presença de Deus em nós porque o amamos. Aí você pode dizer o seguinte: mas isso para mim é terrível porque eu acho que eu não amo como deveria. Lá em 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus não está colocando nos seus ombros essa causa, está nos ombros dele. Nós vamos continuar amando Ele, e esse amor pode ser aumentado conforme a nossa progressão espiritual e amadurecimento, mas tudo isso é porque Ele já nos ama. Tudo isso é porque Ele já fez de nós alvo do seu amor. Uma segunda questão é a promessa do dom do Espírito é para todo aquele que crê. Em Atos capítulo 2, verso 37 a 41, Pedro está pregando logo após Atos 2, 37 a 41. Logo após ter aquele batismo com o Espírito Santo dos que estavam no cenário, dos judeus terem ouvido das grandezas de Deus na sua própria língua materna, e Pedro, depois do sermão, ele faz isso. Ele tem que responder o apelo do público. Não é ele que apela, é o público que apela a ele, depois de ter ouvido o sermão. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos aqui não é no sentido espiritual, é no sentido físico. Irmãos judeus, costume que o judeu tem que chamar o seu compatriota, o seu patrício. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-vos, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então a ideia de Pedro é o seguinte: aquele que crê em Jesus recebe o dom do Espírito. E o dom do Espírito é a habitação do Espírito, é a presença do Espírito Santo. E terceiro, todo aquele que confiou em Jesus pela fé é contemplado com a presença do Deus triuno,
quanto também é transformado em local de sua manifestação e habitação. Então a primeira parte do sermão do verso, voltando lá para 1 Coríntios 3, o verso 16 é a parte doutrinária. Nós somos o santuário de Deus, nós somos pedras vivas que juntas dão essa imagem, essa expressão do que é a igreja de Cristo. Nós temos a presença de Deus em nós, a fim de que Deus se manifeste também por nós, através de nós, e que isso não deve ser bagunçado, destruído, tratado com menos importância. A segunda parte do pensamento de Paulo é o seguinte: ele vai aplicar isso. Ele vai dizer, esta é uma verdade espiritual. O que acontece quando isso não é levado em conta? Qual será a reação de Deus sobre todo aquele que, sabendo destas coisas, não tratar com o devido respeito ou com a devida seriedade? Lembra no início, na introdução à pergunta, usando até a igreja de Éfeso, qual é o destino de uma igreja que, ao invés dela ser edificada, ela se destrói? Aí você vai dizer, o destino dessa igreja é ser destruída, lógico, mas o que Paulo quis dizer no verso 17? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A dificuldade do texto é esse verbo, destruir. Tá? Primeira pergunta que nós fazemos é essa: como alguém pode destruir o santuário de Deus? Nós estamos aplicando o que Paulo falou no verso 16. O verso 17 é uma aplicação, é uma conclusão do que ele fala no 16. Então a primeira pergunta que nós devemos meditar é essa: como pode alguém destruir o santuário de Deus? Se alguém, ao lidar com a igreja, ao invés de edificar, passa a destruir, como que essa pessoa destrói o santuário de Deus? Pelo contexto, lembra? Pensa em tudo que Paulo falou até agora. Tenta lembrar o máximo do que Paulo falou até esse ponto da carta para a igreja. Qual era o problema da igreja, por que eles estavam tendo aquele problema e por que eles não deveriam permanecer naquele problema. O problema era a divisão. A causa é porque eles queriam que as pessoas que estavam pregando falassem de uma forma mais eloquente, usassem daquela sabedoria comum, costumeira dos gregos, e que a palavra de Cristo não precisava ser central. E a maneira de fugir daqueles problemas era cultivando a mentalidade de Cristo. Se assim eles não fizessem, eles seriam crianças, crentes carnais, que não poderiam apreciar coisas profundas da palavra. Pelo contexto, a destruição seria a atividade de inimizade, contenda, partidarismo, não retendo a palavra da cruz como central, quer pela falsa doutrina ou quer pelo espírito faccioso, aquela pessoa que tem uma disposição simplesmente por fazer um grupo. Olha, tem que ser do meu jeito e você tem que vir para o meu grupo. Então a destruição dentro do contexto, tentando ser o mais fiel possível ao contexto, seria isso. A hipótese daquele que destrói a igreja. Alguém que estaria ali para edificar, mas essa pessoa está simplesmente interessada em ter seguidores. Olha, eu quero um grupo que pense como eu penso. E se não pensar como eu penso, eu nem sento contigo, nem falo contigo. Lembra, essas pessoas não estão colocando Cristo como centro. Eles estavam brigando por causa de batismo. Quem batizou mais? E Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus de nem ter batizado muita gente, para vocês não ficarem falando, olha, Paulo batizou mais, vamos ficar no grupo de Paulo. E ele termina o pensamento dizendo, olha, todos nós estamos aqui para cooperar. Deus nos enviou como trabalhadores dele. Isso daqui não é nosso. Neste terceiro exemplo, nós não podemos cogitar aquele que edificou com material menos nobre, pois aquele que edificou com material menos nobre, pelo menos edificou. Paulo está falando de alguém que destrói. Na analogia anterior, ele fala de pessoas que constroem com ouro, prata e pedras preciosas e madeira, palha e feno. Mas os dois empreenderam uma construção.
Aqui Paulo está falando de alguém que destrói, não está construindo. Ele nem fala da base aqui. Já no caso atual, Paulo fala de alguém que está destruindo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então a primeira parte é essa. Como alguém pode destruir o santuário de Deus? No contexto é o seguinte: produzindo divisão e não unidade, procurando ter seguidores ao invés de incentivar pessoas a seguirem a Cristo, colocando nos homens todo o mérito e a capacidade de produzir um bom resultado e não confiando no Espírito de Deus, que é o que Paulo fala. Olha, quando eu estive entre vocês, eu não estive falando com sabedoria de linguagem, mas em poder e demonstração do Espírito. A segunda pergunta que nós temos que fazer ao texto é o seguinte: Deus, ele tem um juízo de retribuição? Primeiro é, como uma pessoa pode destruir a igreja? E a segunda é, qual é o juízo que Deus traz? Porque Deus fala o seguinte, Paulo fala o seguinte: Deus o destruirá. Deus retribuirá na mesma medida para a pessoa que, ao invés de fazer com que as pedras vivas se unam para a edificação e para a glória de Cristo, se dividam. Deus visitará essa pessoa com destruição. O problema aqui entra duas hipóteses de interpretação. A primeira hipótese é o seguinte: aqui pode ser uma palavra aos ímpios, o joio no meio do trigo, os ministros de Satanás, que podem trazer de fato o fim de uma igreja local. Paulo fala isso na segunda carta. E não é de se estranhar que os ministros de Satanás se apresentam como anjos de luz, ministros de justiça, não da graça, mas de justiça. Então uma das hipóteses seria essa: Paulo está falando de pessoas incrédulas que pode perverter o seio da igreja e causar um mal-estar ao ponto de não poder ver mais haver união ali. E Deus vai destruir essa pessoa. Deus visitará com destruição essa pessoa. E a segunda hipótese é o seguinte: aqui pode ser uma palavra aos ministros, salvos mesmo, crentes, que por orgulho e egoísmo no tratar com a igreja poderiam construir, mas estão destruindo a unidade da igreja, chegando até o fechamento de uma igreja local. E temos essas duas possibilidades aqui. Eu fico com a segunda possibilidade, porque Paulo está usando várias analogias para exemplificar como os líderes daquela igreja deveriam agir e como os liderados deveriam olhar para os líderes. Não como alguém que pudesse substituir a Cristo, mas como pessoas que estão ali com Cristo para o bem delas. E terceiro, note o valor que Deus dá para uma igreja local, para um corpo de crentes reunidos. Isso daqui, talvez você, poxa, nossa igreja é pequena, não tem muita gente, às vezes o pessoal está desanimado, às vezes o pessoal não participa, e aí você começa a desvalorizar a igreja por causa disso, quando o valor da igreja não está nem na nossa participação, mas no que de Deus recebemos, que é Ele mesmo. O valor dessa igreja local não está na placa da igreja, não está em quanto tempo ela ficou aberta. E eu lembro de um pregador, ele estava fazendo uma exposição em Romanos, e quando ele chegou na parte da eleição, ele fez uma aplicação interessante, que as portas da igreja só permanecem abertas por causa da eleição. Enquanto tiver eleitos, a igreja estará ali funcionando. Uma das aplicações que ele fez, eu achei interessante, que não é do nosso esforço de manter as portas abertas, ainda que nós podemos olhar para o esforço das pessoas, mas no final é o amor que Deus tem pela reunião dos salvos em Cristo. É o zelo que Deus tem de ver esse grupo reunido por causa do Filho dele. Isso daqui não, vamos dizer assim, a reunião mais importante de todas que poderia existir na face da terra é a reunião dos salvos em nome de Cristo.
E Deus olha com tamanha seriedade para isso, que Ele está disposto a destruir alguém que machuca isso. E a ideia de destruição aqui, lembra? A dificuldade é, Ele vai destruir o salvo? Não. Voltando no contexto anterior, a pessoa vai sofrer o dano de não ter nenhum tipo de galardão. Todavia será salvo como pelo fogo. Ele sofrerá dano, mas será salvo. Então, 3 coisas aqui sobre o valor da igreja local aos olhos de Deus. A razão pela qual devemos buscar a unidade da igreja, tendo Jesus Cristo como base e procurando com que cada um trabalhe na vida do outro para que essa pessoa seja mais parecida com Jesus. E não porque eu quero que você pense como eu, João Vitor, penso. Eu quero que você seja um seguidor das minhas ideias. A razão pela qual devemos buscar a unidade da igreja é porque Deus vela pelo seu santuário. A única razão de que nós devemos trabalhar para que todos nós sejamos unidos é porque Deus valoriza isso. E se Deus valoriza, nós temos que valorizar tudo que Deus valoriza. Que somos nós. Deus valoriza o seu santuário, que somos nós. Fomos comprados à custa do seu Filho, do sangue do seu Filho. E, portanto, menosprezar e machucar uma igreja local, levando à sua destruição, é afrontar a obra de Cristo pela sua igreja. Tá? Geralmente nós ouvimos de várias denominações, muitas igrejas que surgem justamente por causa de racha, não por causa da verdade em si, porque senão estaria dando um tiro no nosso próprio pé. Porque a Igreja Batista Regular surgiu porque na Convenção Batista do Norte eles abraçaram o liberalismo teológico. Então o grupo que saiu porque concordavam de que a Bíblia continua sendo algo que regula, que mantém o padrão, é a régua e a regra de toda a verdade. Nós não estamos olhando para a Bíblia com ceticismo, com dúvida, como os liberais fazem. Não é nesse sentido. O sentido é o líder que está ali e ele está simplesmente preocupado em ter pessoas que o sigam, em levar pessoas, arrebanhar pessoas. Basicamente, se nós fôssemos pegar um exemplo, quando Satanás arrasta uma terça parte dos anjos, na sua rebelião, a atitude do rebelde. Nós valorizamos a igreja local porque Deus valoriza. Nós devemos olhar para essa reunião com uma seriedade, ou com a mesma seriedade que Deus vê. Nós devemos tratar todas as coisas do culto com a seriedade que Deus trata o nome dele. Porque o texto diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, e ele dá a razão. Por quê? Ele dá a razão do porquê da destruição. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos dizer, é a menina dos olhos de Deus. Por isso, irmãos, vocês devem ser os primeiros a se levantar contra mim se eu estou querendo simplesmente que vocês sigam João Vitor ao invés de Cristo. E eu vou ser o primeiro a levantar contra qualquer um aqui que quiser levantar seguidores ao invés de incentivar com que todos caminhem com Cristo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos olhar para a seriedade do que é o ajuntamento dos santos em nome de Jesus. Segundo, devemos sempre nos esforçarmos pelo todo da igreja, pensando no bem comunitário, mais no bem comunitário do que unitário da igreja. Nós fazemos as coisas para que todos sejam edificados, e não somente para que um seja beneficiado. A nossa preocupação é como isso vai afetar todos para o bem, e não somente como isso vai me beneficiar. O nosso foco é para a totalidade da construção e não somente para uma pedra que faz parte da construção. Quer do púlpito ou quer dos que estão no banco, nosso trabalho é refletir esse aspecto santo e sagrado da presença de Deus em nosso meio. O texto diz: porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado.
Nosso trabalho, o meu trabalho e o seu trabalho é que quando nós estivermos unidos, nós de fato reflitamos ou possamos demonstrar esse aspecto santo e sagrado da presença de Deus em nosso meio, tendo Cristo como fundamento e edificando-nos uns aos outros. Eu tenho aprendido muito estudando a carta aos 1 Coríntios. Coisas que... os próximos textos, então, me deu paulada já. Não vos glorieis nos homens. Tudo é vosso. Quer Paulo, quer Apolo, quer os pais da igreja, quer os reformadores, quer qualquer pessoa que nós julguemos importante para a história da igreja. Nós não podemos nos gloriar nesses homens, porque eles são nossos. E nós somos de Deus. Por exemplo, isso vai ser o próximo sermão. Se nós tivermos essa mentalidade, nós não vamos destruir a igreja. Nós não vamos destruir a igreja, pelo contrário, nós vamos edificar uns aos outros e ser aquilo para o qual Deus nos designou para sermos: pedras vivas, edifício e casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, é muito sério estar aqui. É sério para mim abrir a Tua Palavra e ministrá-la. É sério as decisões que nós tomamos, que podem refletir na destruição ou na unidade. Nós não estamos sacrificando a verdade pela unidade. Pelo contrário, nós estamos procurando união na verdade, que é Cristo como a pedra. Mas, Senhor, nós somos falhos, nosso julgamento às vezes é tendencioso, nosso coração muitas das vezes tem uma demonstração de egoísmo, nós flertamos com o orgulho. Há várias coisas que precisamos abandonar e que às vezes, manifestando-se na igreja, não produz a unidade. E nós pedimos o Teu socorro, nós pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, para que em todas as coisas nós façamos com a mentalidade de Cristo, buscando uma boa edificação sobre o fundamento que é o Teu Filho. Ajuda-nos a meditar sobre essas verdades, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.